Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo para fechar essa quinta-feira. Uma quinta aí, meu amigo, com bastante polêmica. Essa é a grande realidade, com bastantes polêmicas, né? Temos aí uma das principais, que é sobre a questão de Dimitri Payet. Será que Payet tá realmente acima do peso? Ou será que o Payet tá bem e a gente não tá conseguindo enxergar isso? A gente vai debater isso aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante. Vamos falar também sobre novidades envolvendo o Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Hoje tivemos aí alguns julgamentos com relação àquele jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil ainda em São Januário contra o Atlético. O Vasco poderia perder mandos, o Vasco poderia ser multado em valores financeiros e o João Vitor poderia ser punido e suspenso dos próximos jogos das semifinais da Copa do Brasil. Então a gente vai trazer também com muito detalhe, muita informação, tudo aí que tá rolando nos bastidores para você e até uma jantada. Essa é a grande realidade, uma jantada que o advogado do Vasco da Gama deu tanto no presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, quanto também no próprio Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Se liguem, meu amigo, que jantada linda do advogado do Vasco da Gama. Mas enfim, a gente vai trazer tudo isso aqui a vocês. É um vídeo aí bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades, muitas informações para todos vocês acompanharem e ficarem muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, né, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? A gente agradece aí por todo apoio, por toda ajuda que vocês sempre dão aqui ao nosso canal. A gente está cada dia mais crescendo no YouTube com relação às nossas visualizações, aos nossos vídeos, mas muita gente está aqui e não está se inscrevendo. Volto a falar com vocês. A sua inscrição ela é essencial para o nosso canal. E qual é a situação? Tem muita gente, cara, que tá aqui todos os dias e não é inscrito. Eu não consigo entender isso. Por que você não se inscreve no canal? Por que você não deixa a sua inscrição aqui? Não é obrigação nenhuma, mas é isso que vai ajudar o nosso canal. Então, por favor, vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Deixe também o seu like. Isso não vai quebrar o seu dedo, isso não vai te machucar. E vai me ajudar muito. Você não é prejudicado e eu sou beneficiado. Olha que maneiro. Você aí é a única forma que tem de me ajudar fazendo isso. Então, por favor, se inscreva, curta o vídeo, faça parte do nosso grupo de membros também aqui do canal. Temos todos os grupos, os planos aqui em cima. Além disso também, vá nas nossas redes sociais, nos siga através de lá. Faça parte da nossa família do WhatsApp, grupo no comentário fixado. Tem muita coisa legal aqui no canal do Gigante Vasco pra você. Show? Vambora então, vascaíno. Vambora sem muita enrolação, né? Falar logo sobre Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, porém, primeiramente, esse Boa Noite Gigante, falando com vocês sobre o que rolou nessa tarde de hoje, lá no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Hoje tivemos aí sendo julgado, lá no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, os incidentes de Vasco 2 e Atlético Paranaense 1 pela Copa do Brasil. Tivemos nesse jogo uma expulsão do zagueiro João Vitor em um lance envolvendo um jogador do Atlético. Tivemos arremesso de objetos em campo. Tivemos adesivos de organizado do Coritiba no banco do Atlético Paranaense, o Coxa, que é o maior rival do Atlético e tem uma torcida organizada aliada à Força Jovem, que é a principal torcida organizada do Vasco da Gama, e possíveis problemas no vestiário do Atlético Paranaense. O Vasco foi absolvido em 3 desses 4 pontos citados. O Vasco foi absolvido pelos adesivos de organizado no banco do Atlético Paranaense. Isso daí, no caso, a 6ª Comissão Disciplinar da STJD absolveu o Vasco da Gama por essas denúncias feitas pelo clube do Paraná. Além disso também, o STJD ele absolveu o Vasco da Gama quanto a denúncias referentes às condições do vestiário de visitante, no caso dizendo que o Atlético ele chegou no vestiário de São Januário que não teria condições de receber o clube paranaense e, sinceramente, tá aparecendo aí na imagem a vocês o vestiário de São Januário. Eu não consigo entender um clube que diz que não há condições o vestiário com essa situação. Sinceramente, meu amigo, tem totais condições o vestiário de São Januário. Um vestiário lindo,
completamente impecável, um grande absurdo o Atlético Paranaense reclamar disso. E também o Vasco foi absolvido na questão do João Vitor. O João Vitor ele poderia pegar alguns jogos a mais de suspensão, isso não irá acontecer, o STJD absolveu o zagueiro. O único ponto, porém, que o Vasco da Gama acabou sendo prejudicado foi com relação ao arremesso de objetos em campo. O Vasco ele perdeu aí um valor de R$3.000, foi multado em um valor irrisório, né? Olhando para um clube de futebol, R$3.000 pra gente é muita grana, para um clube não é. Então o Vasco aí ele foi punido nessa situação aí pela 6ª Comissão Disciplinar da STJD referente a arremesso de objetos no gramado. E hoje, nesse julgamento que rolou, tivemos a presença de um advogado do Vasco da Gama. Meu amigo, esse advogado simplesmente jantou o Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha e todo o STJD. Sem muita enrolação, dê uma olhada nessa jantada linda do advogado, que eu infelizmente não tenho o nome aqui, mas amanhã na Acorda Vascão eu vou fazer questão de trazer o nome dele a vocês, porque já virou um grande ídolo meu. Que jantada linda, que vídeo fenomenal. Em algum momento, um período recente, o Vasco foi subrepresentado por pessoas que não conheciam a história do Vasco, isso acabou. Por que eu digo isso? Porque essa ação é um ataque institucional ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Ansiosa e uma invenção, uma gambiarra jurídica de um time que não sabe perder. O Atlético Paranaense perdeu por 3 oportunidades. Perdeu no Campeonato Brasileiro, perdeu no primeiro jogo da Copa do Brasil e perdeu no segundo jogo da Copa do Brasil. É isso que está em julgamento. Um choro de perdedor. E mais, aqueles que não conhecem a história, procurem no Google o que aconteceu em 1997. O caso Ives Mendes. É lá que o ódio do senhor Petralha começa contra o Vasco da Gama. Isso tem que ficar bastante claro aqui nesse tribunal. Então, meu amigo torcedor vascaíno, ó, bato palma aí, que jantada fenomenal do advogado Vasco. O Vasco hoje tem, de fato, um departamento jurídico muito bom mesmo. O Vasco tem como vice-presidente geral hoje Paulo César Salomão, que era um antigo presidente do STJD. Então, assim, todo o corpo jurídico do Vasco da Gama é um corpo jurídico muito forte e foi muito bem representado nessa tarde de hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Não à toa, né, o João Vitor, ele permanece. Havia aí uma grande dúvida, um grande receio, um grande medo por parte da torcida vascaína quanto à presença do João Vitor no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Mineiro. Que caso o STJD o punisse, ele automaticamente não poderia enfrentar o Atlético em São Januário, mas está tudo certo, o João Vitor está liberado para enfrentar o Clube de Minas Gerais no dia 17 ou no dia 19 de outubro, dependendo aí do que o STJD julgar e do que a CBF de fato definir. O certo é, volto a repetir, que jantada linda. Atlético Paranaense, um clube que não aceita perder. Um clube que não sabe perder. Perdeu em 3 oportunidades, como o próprio advogado falou. Pelo Brasileiro, pelo jogo de ida da Copa do Brasil e pelo jogo de volta na casa de vocês. A gente eliminou vocês. Perderam em tudo. Vocês são muito longe do Vasco da Gama em comparação à grandeza. Mas muito longe. Anos-luz de distância. E falando inclusive, né, sobre exatamente a STJD, o João Vitor, ele que agora está apto a jogar, e eu espero sinceramente que o senhor Rafael Paiva o coloque para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Hoje tivemos aí, a gente vai trazer, é claro, com ainda mais detalhes, toda essa informação amanhã no Acorda Vascão para vocês, mas hoje foi divulgado alguns números muito interessantes sobre a questão do João Vitor. O João Vitor ele foi titular do Vasco em 2024 em exatamente 23 jogos. Desses 23 jogos, o Vasco tem 10 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas. 4 derrotas. O João Vitor ele não saiu derrotado em 19 dos 23 jogos que disputou com a camisa do Vasco da Gama. É inegável dizer que temos no João Vitor o melhor zagueiro do elenco. E me desculpe, quem não pensa isso é maluco. Com todo respeito se você pensa, mas não tem como. Números mostram isso, desempenho mostra isso, a grande maioria da torcida pensa isso. E é a realidade. Eu não consegui entender ainda porque ontem o Paiva, ele não colocou o João Vitor como titular do Vasco, gente. Inacreditável a ideia do senhor Rafael Paiva nessa partida de ontem contra a equipe do Atlético Mineiro. Então a gente espera sinceramente que nessa partida de volta o João Vitor possa vir a ser o titular. E falando aqui em titular, quem é, quem não é, dúvidas, receios, problemas,
Meu amigo, a gente tem algo a comentar aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante, que é sobre a situação do nosso camisa 10 francês Dimitri Payet. É uma grande polêmica a situação do Payet. O Payet, ele tá bem ou não tá bem? O Payet merece ser titular ou não merece ser titular? O Payet perdeu a vaga pro Coutinho hoje. Só não vê quem não quer. O Coutinho ontem contra o Atlético Mineiro ele mostrou que tem totais condições de ser titular absoluto desse time do Vasco da Gama e deixar o Payet para trás. O que na minha opinião é trágico, é triste, é chato. Porque a gente tem com o Payet um craque. O Payet é diferente, gente. O Payet é craque de bola. O Payet sobra no futebol brasileiro, assim como sobrou no primeiro semestre. Para quem acompanhou o Vasco jogo a jogo no primeiro semestre de 2024, viu o Payet muito acima de todo mundo. O Payet sobrou no Uruguai, o Payet sobrou no Campeonato Carioca, o Payet sobrou nas primeiras rodadas de Brasileiro. Por quê? Porque a gente viu um Payet que na intertemporada, entre o ano passado e esse ano, perdeu 8 quilos. Tava focado, tava afim, tava querendo, gente. E o Payet hoje está acima do peso. O Payet ele entra ontem contra a equipe do Atlético Mineiro e de fato é diferente. O refino, o trato, o Payet é craque, gente. O Payet é craque. Mas ele entra abaixo do Coutinho. Porque o Payet está acima do peso. E mesmo enfrentando um Atlético Mineiro já cansado por estar na segunda etapa, ele não consegue ir bem. Ele vai bem por ele ser craque, mas ele não consegue se destacar no jogo. Ele não consegue sobrar, ele não consegue chamar a responsabilidade para si como o Coutinho estava fazendo na primeira etapa. Nitidamente o Payet não está bem. Nitidamente. Então assim, eu quero muito ver o Payet bem. Se você me pergunta, Lucas, você acha que o Payet tem condições de jogar ao lado do Coutinho? Eu vou te responder, tem totais condições, gente. Craque tem que dar um jeito de jogar junto. Mas hoje, nesse momento, não dá. Não dá pra gente enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de volta de São Januário e ter os dois juntos. A menos que chegue no segundo tempo e a gente precisa buscar o placar, aí tudo bem. Aí vai ter que colocar os dois juntos. Mas não tem como iniciar um jogo com os dois. É muito jogador lento, pesado. O Coutinho ok, mas o Payet daquele jeito é impossível. E que pena. Porque os dois juntos, o Vasco da Gama teria o melhor meio-campo do futebol brasileiro, gente. Payet e Coutinho lado a lado é muita genialidade junto. É muito. São dois jogadores que tiram 5 de marcação do Atlético Mineiro. Porque quando ambos pegarem na bola, meu amigo, o Atlético Mineiro vai ter que cercar ou qualquer outro adversário. E ainda mais com o Payet Prime, assim. O Payet bem, cara. É uma pena o Payet estar assim. E aí hoje a gente vem comentando com vocês que estamos fazendo um trabalho bem legal nas nossas redes. Quando a gente vira para você e fala, nos siga nas nossas redes, não é apenas para eu ganhar seguidor. Eu não quero ganhar seguidor. Aliás, quero, não vou mentir. Mas é para que você fique ligado. E aí a gente fez um vídeo hoje falando exatamente sobre o Payet. E como eu sei que tem muita gente que não nos segue, eu vou trazer esse videozinho aí a vocês agora. Então, dê uma olhada aí no vídeo que a gente preparou sobre essa situação do Payet, explicando se ele tá bem ou não tá bem fisicamente e o que aconteceu pro Payet chegar em outubro desse ano e tá dessa forma acima do peso. A grande pergunta no meio da torcida vascaína é: Dimitri Payet está ou não está acima do peso? Essas imagens aí são do dia 20 de outubro, dia em que o francês foi apresentado à torcida do Vasco em um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Apenas 14 dias depois, ele fez a sua estreia contra o Bahia na Arena Fonte Nova, ainda nitidamente muito acima do peso. E o francês pouco evoluiu fisicamente em 2023. Entretanto, ao fim da temporada, o jogador passou por um processo de recuperação física para perder peso que o fez perder 8 quilos em 2 meses. Já na pré-temporada do Uruguai, Payet voltou muito diferente. O francês havia colocado no Vasco seu melhor físico dos últimos anos. Ali o torcedor vascaíno via um Payet voando e sobrando dentro das 4 linhas. Foi assim na pré-temporada e durante todo o campeonato carioca. Entretanto, ainda em abril, o francês sofreu uma entorse no joelho que tirou dos gramados por 23 dias e o fez perder as primeiras partidas do Brasileirão. Payet voltou a campo numa partida contra o Criciúma, no mês de maio, ainda muito bem fisicamente. Contudo, ainda sem a confiança em todos os movimentos, o francês foi poupado dos 2 jogos seguintes, contra Fortaleza e Atlético Paranaense. O retorno dele aconteceu contra o Vitória, nitidamente magro, mas ainda sem ritmo. Na partida seguinte, contra a Fortaleza pela Copa do Brasil, Payet jogou durante 90 minutos. Ali, parecia que o francês estava pronto e preparado para 2024. Porém, após a goleada sofrida para o Flamengo,
ele sofreu uma nova lesão. Uma lesão de grau 2 na coxa direita. E foi a partir daí que tudo começou a mudar. Já acima do peso, contra o Botafogo, após 27 dias de recuperação, o Meia voltou a ser relacionado e ficou no banco de reservas. O francês, porém, entrou logo no início da partida após a lesão de Estrela. O jogador, logo então, foi substituído no início do segundo tempo e ficou revoltado no banco de reservas. Na partida seguinte, contra o Fortaleza, Payet começou como titular, mas teve que sair com 14 minutos de jogo por outra lesão, dessa vez na coxa esquerda. Parece que nesse momento, de fato, Payet está completamente recuperado de suas lesões, mas completamente fora de forma física. Ao comparar as imagens até o momento da primeira lesão de Payet em abril e as imagens desse período atual, a mudança é evidente. O Payet, meu amigo, está acima do peso. As lesões atrapalharam muito o francês. Qualidade é inegável que ele tem. Mas desse jeito, em um futebol tão intenso contra o brasileiro, é difícil desempenhar. Mas deixe aí a sua opinião nos comentários. Você acha que o nosso camisa 10, Dimitri Payet, ainda tem jeito? Deixa aí embaixo. E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Curtiu? Vá lá no nosso Instagram, nos siga lá, porque a gente tá fazendo um trabalho bem legal, sem modéstia, tá? A gente tá fazendo um trabalho bem legal por lá também. E para você nos seguir em todas as nossas redes. Curtam, compartilhem, faça parte da nossa família, ajudem o nosso crescimento, tanto aqui quanto também por lá. E deixa aí a sua opinião nos comentários. Você acha que o Payet, ele ainda tem jeito para essa temporada de 2024? Coloca aí embaixo. Gente, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo para fechar com chave de ouro essa quinta-feira, agitada, movimentada, de muita informação. E amanhã às 7 horas em ponto, como sempre, estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão, contando, é claro, com a participação de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas!